Como é que vocês estão? É, tia, eu tô indo. Espero que se vocês não estiverem bem, né, que melhorem, tá certo? Gente, estamos chegando ao nosso final da nossa semana, né? Já é sexta-feira, a semana passou rápido. E hoje nós vamos fazer aqui a correção daquele texto que nós lemos ontem, tá certo? Sobre o Iguaçu, o parque, tá certo? É, vamos lá. Abram o livro de vocês na página 184, tá certo? E vamos iniciar esta correção. Quem é que pode começar a ler essas questões para mim? Para que a gente faça essa correção? Eu, Pode sim, Isabel, pode ler. eu. Uhum, pode ler. 1. Onde fica localizado o Parque Nacional do Iguaçu? E aí, onde é que está localizado esse parque? Paraná. Muito bem. Aí, ele faz fronteira com o quê, pessoal? Vocês se lembram? No Paraná, fazendo fronteira ali com a Argentina, tá certo? Com a Argentina e o Paraguai, na verdade. Ele faz fronteira com a Argentina e Paraguai, tá certo? Questão número 2. Questão 2. Pode continuar, Isabelle? Posso Pode ler. ter palavras que poderia ser substituída ou tamanho, B, aparência, C, vegetação, D, F. Marcaram que opção, pessoal? Tia, é a página 184, Isso, né? amor. A questão 2, gente, a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? De bola, ok? Tia, a 1 é Paraná? Isso. No Paraná, fazendo fronteira com a Argentina, certo? E terceira questão, quem pode ler? Eu, tia. Pode ler. Analise as frases verbais retiradas do segundo parágrafo do texto. Os volumes e a nossa são ímpares, tendo seu ponto alto na garganta do diabo, por onde escoa o braço principal do rio, afluente do Paraná. Nesse contexto, a palavra ímpar equivale a muito, muito grandes, B, comum, C, normais, D, pares, E, desiguais. E aí, quando ele usa aí esse adjetivo ímpares, diz que é ímpares, ele quer dizer o quê, pessoal? Sobre esse lugar. Quer dizer que são muito grandes, são comuns, normais, pares ou desiguais. Na verdade, quando ele diz que é ímpares, ele quer dizer o quê? Que é muito grande, né? Como se fosse anormal, maior que o normal. Então, a opção correta aí é a opção A, tá certo? Vocês vão marcar a opção A. Quarta questão. Posso ler, tia? Pode. O trecho a seguir foi retirado do quarto parágrafo do texto. Leia-o e em seguida responda as questões propostas. O parque abriga uma rica e diversidade de fauna, com destaque para a onça-pintada e outros, como a jaguatirica e o gato do mato, a anta, o tamanduá colete, o bugiu, alguma coisa aí, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção. Apesar de não serem endêmicos,
são animais característicos desse tipo de floresta? A. Aponte uma palavra que poderíamos utilizar como equivalente à diversidade nesse trecho. E aí? Diversificada. Exatamente, Isabelle. Nós poderíamos usar a palavra aí variada, tá certo? Opção B, Carol. O termo espécie em extinção se refere a quais animais? E aí, pessoal? Qual animal está em extinção aí nesse trecho? A anta, o tamanduá, colete, o buju, a lontra e as ariranhas? Mas tem um deles apenas que está em extinção, tá certo? Ele cita esses animais todos que tem lá, né, na biodiversidade lá, na fauna. Mas qual é o que está em extinção? Ó, prestem atenção, pessoal. A anta, o tamanduá, colete, o búzio, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção. Quem é que Então, está em as extinção? ariranhas? As ariranhas. Muito bem. As ariranhas, tá certo? D. Qual é a função do termo espécie em extinção? E aí? Quando ele fala que elas estão em extinção, ele quer dizer o quê? A falta da espécie delas. Exatamente, ele quer trazer o quê? Uma informação, tá certo? A mais sobre esse animal. Pode falar, Isabel. Eu vou dizer assim, ó, é a sua morte, o desaparecimento total de sua espécie. E a gente falou já? Tia, pode falar que eu botei. Pode falar. Eu botei uma informação a mais sobre aquele ambiente. Exatamente isso, Guilherme. É realmente dar uma informação a mais, tá bom? Sobre o ambiente aí que a gente está lendo. Vamos lá. Item D. A qual tipo de floresta o autor se refere? E aí, pessoal, qual é o tipo de floresta aí que o autor se refere do texto? Vocês saberiam dizer o que vocês colocaram? Fiz essa não, tia. Alguém fez, pessoal? Era um tipo de floresta, se era tropical, subtropical, tá certo? No caso aí, é subtropical, ok? Vocês vão colocar floresta subtropical. Isso. Pode sim, Guilherme, pode ler assim, tá bom? Vai aí. Ok, tia. 5. Para responder esta questão, releia o trecho do texto reproduzido acima. Considerando o contexto e o sentido das palavras utilizadas, assinale o item que, colocado imediatamente depois da palavra outros, tornaria o texto mais claro e direto. A. Animais da fauna. B. Onças. C. Animais de grande porte. D. Répteis. E. Mamíferos. E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Isso, na verdade, a opção tá certo? A opção de escola. Mamíferos. Ok? Quem pode ler a questão número 6? Posso, tia? Pode. Leia. Apesar do desenvolvimento da consciência ambiental e das perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pela IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxins, que constam na lista de espécies da flora brasileira, seriamente ameaçadas de extinção por seu valor de mercado. Sexto parágrafo. Agora analise as afirmações que seguem. 1. O crescimento da consciência ambiental e as perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA colaboram para evitar o extrativismo clandestino, mas não são suficientes. 2. O
pronome que, em que constam, nos levam aos termos palmitos e xaxins. 3. O termo, especialmente do palmito e dos xaxins, funciona como uma explicação do termo extrativismo clandestino de vegetais na área do parque. Estão certas? E aí, quais opções estão certas? Vocês marcaram o quê? A, B, C, D ou E? O que vocês marcaram? 1 e 2 estão corretas, tá certo? Mas faltou uma opção, que também está correta, que é a opção 3. Na verdade, todas estão corretas, não é isso? São 3. Então, o item é isso, certo? Item é de escola. 7ª questão. Isabela, te pedi para ler? Pode ler. Em 1999, que fato foi um estopim para a inserção do parque na lista de Patrimônio Mundial em Perigo? E aí, pessoal, vocês encontraram essa opção? Para que vocês Posso falar, tia? pode falar. Posso falar? O alerta foi formalizado após a reabertura da estrada do Colombo. É isso mesmo. A reabertura da estrada do Colombo. Tá certo? Muito bem, Isabelle. Então, vocês vão colocar aí a reabertura da estrada do Colombo. Ok? Questão número 8, Guilherme. Entre as afirmações abaixo, indica aquela que não é consequência do fato apontado na questão anterior. A. Uma grande área desastrada. B. Houve uma ampliação da atividade agrícola. C. Muitos animais agora podem ser atropelados. D. Agora há um risco maior de incêndio no parque. Não é mais possível se deslocar dentro do parque. E aí, pessoal, vocês marcaram o quê? Na verdade, a que não vocês tinham que marcar que não era consequência do fato apontado na questão anterior, sobre a abertura do parque. O que é que não tinha a ver com essa reabertura dessa estrada, pessoal? Na realidade, a opção tá certo? Vocês vão marcar a opção ok? É de escola. Pessoal, nós vamos agora estudar aí sobre o aposto, tá certo? Alguém sabe alguma coisa? Ok, Roger. Alguém lembra alguma coisa sobre o que é um aposto? Eu acho que nós não estudamos isso, né? Ano passado, tá bom? Eu acho que não. Pois é, também acho que não, Carol. Estou confundindo. Guilherme, a 7ª é a reabertura da estrada do Colombo, certo? Reabertura da estrada do Colombo. Pessoal, esse assunto não é muito complicado, tá? É um assunto simples também, gramatical, mas bem simples. Carol, pode começar aí a leitura? Da Posso, página tia? 187. Leia o período a seguir, retirado do primeiro parágrafo do texto, o Parque Nacional do Iguaçu. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basaltíticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a Bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Nesse trecho, o termo de 170 mil hectares se refere a que palavra? E aí, pessoal? Esse trecho aí de 170 mil hectares, está se referindo a que palavra? Me digam aí. Hectares?
Aqui, palavra. Ó, Planalto. a área do Parque Nacional do Iguaçu de 170 mil hectares. Esse de 170 mil hectares está falando de quê? São Espécies, alguma coisa, tia? Eu não entendi. Do quê? Tipo espécies? Não. Vamos aí observar Da área? a frase. Isso. Da área. Tá certo? Está falando da área, né, onde o parque está, onde o parque fica, tá certo? Então, a gente sabe que esse termo aí está falando da área. É questão 2. Qual a importância desse termo aí, pessoal? Você já sabe que está falando da área. E qual a importância de ele dizer aí o tamanho dessa área? Para a gente ter noção da extensão. Exatamente, ele especifica, né? Para que a gente possa ter noção da extensão ali daquele local, tá certo? Então, ele está especificando para que a gente tenha mais uma noção de que tamanho é esse ambiente que ele está falando, tá certo? 3, pode ler, Carol. Posso, tia? E o termo 140 milhões de anos atrás se refere a qual elemento do texto? E aí, O pessoal? tempo passado. É Mesozoica? É o tempo da era mesozoica, tá certo? Isso mesmo. 4. E qual é a função desse termo para o texto? E aí? A gente perceber o tempo que foi passado essa história. Exatamente. Para a gente perceber em que tempo se passou aí, né, a era mesozoica, certo? Muito bem. Ele está fazendo essas perguntas porque daqui a pouco ele vai nos explicar o que é esse aposto, tá certo? E esse aposto está relacionado diretamente a essas coisas que nós estamos falando, tá certo? Essas especificações. Continua, tia. Tia. Eu acho que travou. Deve ter caído a internet. É. Só deve. Né? Mil milhões de anos depois. Mariana e Vera. Deve ser a internet mesmo. A aula de hoje é como não sofrer no Dia dos Namorados. Alguma pergunta? Sendo namorado. Foi o que eu pensei. Mas esse problema tá ficando cada vez mais, né? Porque já tem passando aí. Agora, até com a tia Brena, qual será o próximo? Né? Oh, meu Deus. A Maria, viu? Que expert. Ai, tia, que cancela Corinthians parece cena de filme de terror. Tipo, a pessoa assume, né? Quem será o próximo? Deus me livre Quem e é o guarde. próximo? Eu serei o próximo. Suspense. Suspense. Tipo isso. Bom. 1.000 milhões de anos depois. 2.000 milhões de anos depois. 2.000 milhões. Nossa. Amo. Tô brincando. Maria, eu instalei uma skin tão legal. Guilherme.
Ai, ai, Tá bom, parei. também. Só até 13 dias, né? Só 13 dias. Muito top. Amo. 13 dias para 13 Amo. anos. Ui! Meu número da sorte. Muito top. O quê? Pro nosso 13 é meu número aniversário. da sorte. Ei, Vocês fazem nosso aniversário no mesmo Que dia? aniversário. data é o aniversário de vocês? Nosso 25 de aniversário. junho. 25 de Aquele, junho? É, mesmo dia. aquele meme do O meu é Pernalanga. 6 de Nosso julho. aniversário. Não se esqueça do meu aniversário, 6 de julho. Ok, vou até botar no calendário aqui. Cadê o calendário? Ei, aquele meme do E o meu Pernalanga. no dia Nosso 30 de aniversário. julho, viu? 30 de julho? Sim. Vão Tá, ser lembrados, tá? deixa eu Guilherme, tu me adicionar. lembra, viu, Guilherme? Menina, O calma, aniversário que eu do ainda tô povo. coisar. Evento, adicionar título, aniversário O da Guilherme é besta. Carol Ribeiro. Bem Ai, cadê? específico. Calma. Todo mundo Pronto. coloca no calendário, vai. A professora entrou. Pode, Guilherme, depois tu coloca o aniversário das pessoas. Tá bom. Ela saiu de Opa! novo. Pode colocar agora. Peraí. Tudo que vocês estão falando vai sair lá no YouTube. Pelo menos ninguém escuta. Tanto faz, é só usar editor mesmo. Estão me ouvindo, Olga? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Sim, senhora. Muito bem. Isabel, continue a leitura, por favor. Nesse período, os termos destacados recebem o nome de aposto. O núcleo do aposto é sempre um substantivo ou um pronome substantivo. Observe um exemplo de oração sem aposto. O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Como dissemos, o aposto especifica, resume ou explica um termo. Nessa oração, podemos colocar um aposto para o termo o Parque Nacional do Iguaçu, sujeito. O Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1939, localiza-se a oeste do Paraná. Criado em 1939, aposto. Então, vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que é o aposto. Pessoal, o aposto é uma informação que eu coloco dentro da frase para explicar, especificar ou resumir. Ou seja, eu poderia muito bem dizer apenas o Parque Nacional do Iguaçu é a oeste do Paraná. Quando eu digo assim, o Parque Nacional do Iguaçu, criado em 1938, eu estou dando uma explicação aí sobre esse Parque Nacional. Essa explicação eu chamo de aposto, tá certo? Estão compreendendo ou não, pessoal? Tia, não tô entendendo. Vamos lá. O aposto é um termo usado dentro da minha frase, da minha oração, para especificar, explicar ou resumir um termo. Ou seja, é uma parte da oração que explica, tá certo? É uma informação que eu coloco na minha oração para explicar, especificar ou resumir alguma coisa. Eu posso dizer assim, é só um exemplo, tá bom? Tá, pessoal? O Guilherme, vou fazer com o meu nome, né? Que eu sei informações sobre mim. Por exemplo, a Brena Késia é professora de português. Pronto. Agora, se eu digo assim, a Brena Késia, que nasceu em 1993, é professora de português. Esse que nasceu em 1993 é uma informação extra, tá certo? Então, eu estou dando uma informação sobre mim, eu estou explicando algo sobre mim. Então, o aposto é isso, é um termo que eu uso para explicar, certo? Especificar ou resumir algum termo da minha oração, tá certo? Vamos ver mais alguns exemplos, aí vocês vão entender melhor o que é esse aposto, tá certo? Isabelle, leia aí, por favor.
na página 188. Veja outros exemplos de aposto. Ariranhas, búzios, tamanduás e coatis. Todos, aposto, são animais que vivem no parque. Muitos animais. Vai ler de um por um, tá certo? Para mim explicando. Por exemplo, nessa frase aí, pessoal, eu poderia dizer apenas assim: ariranhas, búzios, tamanduás e coatis são animais que vivem no parque. Eu poderia dizer apenas isso. Mas ele fala o quê? Todos são animais que vivem no parque. Esse todos aí está se referindo ao quê? A todos os animais que ele citou anteriormente, tá certo? Próximo exemplo. Maria? Muitos animais vivem no parque. Jacarés, onças, antas, tucanos, etc. Por que vocês saberiam me dizer, por que é que jacarés, onças, antas e tucanos é considerado um aposto? Alguém sabe? Hein, pessoal? Ele poderia dizer, o livro poderia me dar apenas essa informação. Muitos animais vivem no parque, tá certo? Pronto. Quando ele diz assim, muitos animais vivem no parque, o que é que eu sei? Que vários animais vivem lá. Agora, quando ele diz assim, muitos animais vivem no parque, aí ele diz jacaré, onças, antas, tucanos, etc. Ele está explicando, né, me dizendo, especificando quais são os animais que vivem no parque, tá certo? Entenderam ou não? Ainda não. Exatamente, Guilherme, é isso. Ele dá mais detalhes sobre alguma informação que ele falou, que ele já falou no texto, tá certo? Na oração, na frase, certo? Tia, toda frase tem aposto? Não, pessoal, nem toda frase ela vai ter aposto, tá certo? O aposto só aparece quando eu uso um termo aí para explicar, especificar ou resumir algo que eu falei antes, tá certo? No meu texto ou na minha oração. Pode continuar, Isabela. A tradição gramatical costuma identificar o aposto como um termo acessório da oração, porque ele não é fundamental para sua estrutura, isto é, por ser retirado sem maiores problemas da oração. No entanto, o aposto é uma ferramenta muito eficiente para veicular informações e mesmo passar novas opiniões sobre os objetos aos quais nos referimos. Observe. 1. Vanessa da Mata, minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. 2. Vanessa da Mata, aquela cantorazinha horrível, fará um show em Curitiba. Pronto. Nesses casos aí, eu tenho apostos, tá certo? Eu poderia apenas dizer assim, Vanessa da Mata, né, a cantora, vocês sabem, fará um show em Curitiba. Agora, quando eu digo assim, Vanessa da Mata, a minha cantora favorita, fará um show em Curitiba. Esse minha cantora favorita é um aposto, certo? Ele está explicando, dando uma informação adicional sobre a cantora Vanessa da Mata, tá certo? Tanto que esses apostos, às vezes, eles até vinculam as nossas opiniões, como nesses dois exemplos. Entenderam, pessoal? Está claro ou não? Isabelle, pode continuar. Nesses enunciados, os apostos são fundamentais para percebermos qual é a opinião do emissor a respeito da cantora. Como retirássemos esses termos, os enunciados perderiam informações muito importantes. Nessa lógica, o aposto é uma função sintática muito útil, textualmente sendo usado nos mais variados gêneros textuais. Veja alguns exemplos. Fábula. Certo dia, o leão,
O rei da floresta acordou desanimado. Conta de mistério. De repente, um rosto velho, cheio de rugas, apareceu. Biografia: Fernando Pessoa, famoso poeta português, morreu em 1935. Próximo pode terminar de ler. É importante notar também que o apóstolo pode se referir a uma oração inteira. Veja um exemplo. O céu estava escurecendo, sinal de chuva. Uma oração inteira também pode exercer a função de apóstolo. Geralmente, ela se exalta, o que é típico dela. Pronto. Entenderam, pessoal, o que é esse aposto aí? Tá certo? É uma informação do texto que explica, especifica ou resume um termo da oração, tá certo? Ou até mesmo a oração inteira. Página 189, Yasmin. Em casa, vocês vão fazer página 189, tá certo? Que é só duas questões, até a página 191. Alguma dúvida em relação ao aposto, pessoal? Ou não? Não. Depois eu vou Nenhuma, tia. fazer alguma atividade para vocês que traga várias frases para vocês me apontarem nas frases qual é o aposto, para ver se vocês realmente fixaram esse conteúdo, tá certo? Gente, eu queria que vocês colocassem no chat o número de vocês, tá certo? Eu não estou me sentindo muito bem, tá bom? Então, eu vou deixar vocês irem para o intervalo agora. Coloquem só o número de vocês no chat, por favor. Um bom final de semana, pessoal, para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até próxima semana, tá? Cuidem-se. Beijo, beijo. Tchau, tia. Tchau, amor. Obrigada. Ai, tia, o povo fica entrando e saindo, não dá pra colocar o número aí da árvore. Dá pra parar a gravação?